Ai, que delícia de segunda-feira. Eu estava aqui nos bastidores. Carlos Saad, nosso convidado desse bloco, acabou de comentar, né, Tati? É muito bom estar aqui. Carlos, eu digo a mesma coisa, viu? É muito bom voltar. A gente sempre sai de férias, né? Querendo aquele sossego. Por mais que a gente viaje, é bom demais a gente viajar tantas vezes. Mas melhor é voltar outras tantas, né? E bom ter para onde voltar. Tem razão, é verdade. Que Deus nos permita sempre, né? Poder ir e sempre ter para onde voltar. Deixa eu dar um abraço, feliz ano novo, amigo. Pra você. Um ano muito saúde, produtivo, muita viu? paz, Amém. Um bom trabalho, muito sucesso. Amém, para nós. Carlos, e a gente já começa o ano fazendo trabalhos lindos e reaproveitando, que eu gosto muito. A gente vai ensinar o Carlos, né? Ele que é um professor aí, nota 1000, vai trazer um pouquinho da técnica da pátina para você de casa aprender, relembrar. E outra dica muito legal, gente, são as aplicações que você pode fazer num baúzinho, numa peça de MDF, reaproveitando. Papel para decupagem, né, Carlos? Às vezes uma divisória de caixa que você inutiliza, você aproveita o retalhinho da madeira. E olha como agrega valor, gente. E fica bonito. A peça, o produto, a caixa, né, em si. Isso aqui a gente encontra para vender pronto, mas o bom é fazer, né? Com certeza. E esse daqui, só para o pessoal de casa entender, são essas plaquinhas, né? Olha, gente. Retalhinho de MDF. Retalho de MDF, você daí vai colar sobre eles o papel para decupagem. Às vezes a gente tem aquele pedacinho que sobrou de um outro trabalho e você vai decorando. Ó, nesse aqui foi papel, naquele ali foi guardanapo. Sobra de guardanapo. Esse foi o papel. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho ali a outra caixa. Sobra esse é com papel. Também. Que ficou lindo também, né, Enfim, Carlos? se você tiver para aproveitar, vale a pena aproveitar, não jogar fora. Esse é guardanapo? Guardanapo. Entendeu? Reaproveitar também. Lindo. Uma caixa também. E é bom que mulher a gente sempre encontra, né? Coisas pra gente guardar e organizar. Mas quem faz caixinha porta-joias, caixinha porta-trás. Né? E é legal ter, né, uma peça bonita, porque já decora o ambiente, a gente deixa naquele cantinho especial, naquela mesa na estante e consegue organizar as coisas. Agora com você, Carlos. Então, primeiras dicas pra gente preparar a nossa peça. Bom, a peça em MDF pode ser qualquer modelo de caixa, pode ser um porta-carta, um porta-bloco, enfim. Você usa uma peça em MDF a seu gosto, né? Pincel, a lixa para madeira. Tá. Pincel chato largo, um pincel para sombra, que é o chanfrado. No caso aqui eu apliquei 4 cores de tinta, para fazer 3 cores eu fiz a pátina e uma eu sombreei. Essa pátina, se você fizer com cores vivas, é o que o pessoal chama de pátina mexicana, cor bem viva. Eu fiz com tons mais sóbrios, então deu uma pátina como é que se diz? Mais light, mais fechada. Exatamente. Gostei muito, por sinal. Um rolinho de espuma. Bandeja de isopor, que para quem tem em casa, água, né? Tesoura, o carimbo, que a gente usa o carimbo nessa técnica também. Retalhinho, né, de MDF. Isso. Eu acho legal esses carimbos, né, com as letras. E como eu falei, a gente reaproveitou pedaços de papel que sobraram, que fomos guardando, pedaços de madeira para fazer esses apliques. Certo. E aqui fica uma coisa opcional. Se você quiser aplicar o ilhós é aquele de colocar em cinto, em bolsa, né? Faz um furinho na madeira, cola o ilhós com uma cola instantânea e depois coloca esse pitãozinho aqui, ó. Deu charme, né? Dá esse charme na peça, né? Isso é opcional. Você pode usar tachão também, se não quiser usar o ilhós, pode usar um tachão. Que legal, Pedrão, esse daqui é bacana também. Aquele tipo tem de até aqui no paninho, né? ó, Pedro, que foi mais fácil para eu coloquei aqui para visualizar melhor. O ilhós ou o tachão? Esse tachão, se a madeira for grossa, você pode aplicar ele como está. Se for madeira mais fina, você corta um pedacinho com alicate para não vazar do outro lado. Tá bom. Né? Água e verniz acrílico que a gente vai usar. Cola branca. É um material que a gente sempre tem a mão, né? Agora é mãos à obra, né, Carlos? Então, primeira coisa, lixamos bem a peça. No caso, eu gosto de desmontar a peça. Eu tiro dobradiça, eu tiro o fecho. Ah, é verdade, eu me lembro da outra vez que você também comentou isso. Você trabalha separadamente, as divisórias, né? Tá. Então, dá uma boa lixada em todas as bordas, nas partes mais ásperas da peça. Uma boa lixada, né? Com a lixa de madeira fina, 220. E depois de lixar bem direitinho, nós vamos trabalhar com as cores da tinta. Tá. No caso aqui, eu pintei com esse tom de verde pistache, eu pintei toda a parte interna e todas as divisórias. Certo. Uma cor única. Uma demão de tinta, lixa, mais 2 demãos e está pronta a pintura da peça. 3 demãos sempre. Tá. Na parte externa, eu pintei com o verde pistache, uma demão, lixei, mais 2. Ok. Sempre assim. Ficou isso aqui, ó. Interno e externo, 3 externo. demãos da tinta, Exatamente. no caso aqui o verde pistache. Ficou essa cor, interna e externa.
A parte interna eu invernizei, já deixei preparadinha, pintada bonitinha. Tá, eu vou até aproveitar e mostrar. A parte interna, a parte externa nós fizemos a parte. Ó, Ai, que lindo. a parte interna é só pintada e invernizada. E na parte externa fizemos a parte, tá? Que agora a gente faz também um pouquinho ao vivo para o pessoal de casa. Como foi feita aprender. a parte externa? Primeiramente eu trabalhei com o verde pistache, como eu falei, e vou usar agora o amarelo indiano. Tá. Esse amarelo indiano nós colocamos na bandeja um pouquinho da tinta. Porque a tinta é meio espessa, né? Adicionamos água. Para que ela fique uma tinta bem rala. Aqui, olha, não existe assim a quantidade tanto de tinta, tanto de água. Você tem que conseguir uma textura rala, mas que dê uma cobertura sobre a cor que você já usou, né? Ó, dilui bem a tinta. O ponto da tinta que nós vamos usar aqui, você passando aqui na bandeja, olha, você vê que ela cobre e dá uma transparência. Esse é o ponto ideal. Gostei dessa dica, Carlos. Tá? Tem que cobrir a bandeja, mas dá uma certa Dá uma transparência. transparência. Ok. Certo? Aí você faz isso aqui, ó. Com o pincel largo, aplica uma demão. Percebe que você vai notar a cor de baixo e você percebe a cor que está por cima também. Uma pincelada sempre firme, longa, sem interrupção, para não ficar mancha. Então esse é o grande ponto da tinta aqui. Você dá uma cobertura na cor que você já aplicou, mas também vê a cor que você colocou em cima. Feito isto, pode deixar secar naturalmente ou agilizar com o secador. Certo. Tá? Nós obtivemos, depois de seco, esse resultado. Perfeito. Vê as duas cores. Sobre esta cor, eu vou usar agora a cor marrom claro. Faço o mesmo processo. Colocamos um pouco da tinta marrom na bandeja, o mesmo esquema, né? Dilui com água também, até aquele ponto da transparência que eu falei anteriormente. Tá. Eu vou usar o mesmo pincel aqui. Olha, misturamos. Deixa aquela consistência rala também. Se perceber que está muito grossa, dilui um pouco mais, tá? Ou então estica mais no pincel. Certo. Lembrando aqui, Tati, que essa colocação, essa sobreposição de cores, eu fiz na sequência o pistache, depois o amarelo indiano e depois o marrom. Tá. Se você inverter, você consegue uma outra tonalidade. Fica bonito Mas também, fica bonito. Carlos? Você pode inverter a ordem das cores. Legal. Tá? Marrom, amarelo indiano e pistache. Isso, pode inverter. Você pode mesclar as cores, né? No caso aqui agora, eu vou passar o marrom. Se você quiser obter uma cor mais clara, você dilui mais o marrom. Tá. Se você quiser obter uma cor mais escura, deixa o marrom menos diluído. Sempre fazendo a pincelada bem longa, para não ficar aquela marca do pincel interrompida, que ela fica manchada. Pode pincelar assim como eu estou fazendo, depois dar uma esticada na pintura. O importante é manter uma pintura bem uniforme, nada de mancha, né, no meio do caminho. Feito isto, eu seco naturalmente, deixo secar, ou aplico o secador ou o soprador para poder secar a tinta. Tá. Vou obter este resultado aqui. Depois de Fica seco. bem bonito. Eu estava pensando até para um móvel, né, Carlos? Fica bonito. Essa combinação de cores que você trouxe pra gente, E você pode inverter. no móvel vai ficar Você lindo. pode fazer o marrom embaixo, o verde em cima e o indiano em cima. Conforme você inverte as cores, você consegue outras Outras a tonalidades. tonalidade final é outra.
Tá? Legal. No caso agora aqui, depois de bem sequinho, eu faço um lado por vez da peça. Tá. E depois que estiver bem sequinha, eu vou pegar um pedaço de lixa. Eu uso a lixa 220, que é mais fina. Pode usar também a lixa 150, que é um pouquinho mais grossa. 220 É o ou número. 150? Ou 150. A 150 arranha mais a pintura. Tá. A 220 você obtém uma pintura mais leve. Você vai lixar aqui. Quando você passa a lixa, você observa que você vai dar a impressão que mistura as três cores. Você enxerga as três cores aqui. Ela dá um tom amarelado, dá um tom esverdeado e dá um marrom em cima. Olha como eu estou lixando. Você não vai lixar e zigue-zague de volta. Essa só lixa numa direção. Ó. Você pode virar a peça, se quiser, e lixar daqui para cá também. O importante é obter uma lixada bem uniforme. Tá vendo? Não ficar mancha, né? Remove bem o pó com um paninho macio. Geralmente malha de camiseta é bom que não solta pelo, né? E ela fica bem lisinha. Legal. Você sente bem lisa a madeira. Isso feito, nós vamos trabalhar o carimbo. No caso aqui, eu vou usar esse carimbo que tem flores, né? Para dar um efeito Com as diferente. letras, né? É, letra e flores. Isso é muito bacana. Você passa a tinta marrom escuro. E quem não tem esse carimbo, que na mesma peça você tem, né, o desenho da flor... Pode ser outro. E com a letra, Pode às vezes ser o outro. pessoal tem, tipo, separado, né? Um com Arabesco, letra pode, ou com arabesco. pode. Aí você faz um sobre o outro, Sobrepõe. gente. Pode ser de arabesco, enfim. Consegue o carimbo, mesmo efeito. Você usa o carimbo a gosto, né? O carimbo você usa só tinta marrom? É o marrom escuro. Tá. Então põe um pouquinho de tinta aqui. Nesse aqui eu já não vou diluir a tinta, tá? Tá. Eu vou espalhar. E esse tom é mais escuro do que aquele que a gente fez a o marrom pátina, né? escuro, é. Tá. Bem mais fechado. Esse olha lá. aqui é o marrom que eu fiz o sombreado na peça. Legal. Olha, você espalha bem a tinta aqui. Faz uma camada, uma mesa de tinta, uma cama de tinta, né? Aplica o carimbo. Vê se ele ficou bem molhado, né? Uniforme. Ele não pode ficar muito carregado de tinta, mas também não pode ficar seco. Esse carimbo eu vou fazer pela peça aleatoriamente, tá? Numa lateral, na tampa. Tanto na tampa quanto nas aleatório. laterais, né? Você faz... Nas quatro, né? Nas quatro. Em todas as partes. Sobre a tampa e na lateral. Olha que bonito que ele fica. Muito bonito mesmo. Aí você pode carimbar enviesado, em diagonal, pode carimbar mais inclinado, aí fica a gosto. Fazer só um detalhe do carimbo, uma pontinha do carimbo. Eu acho bonito quando fica só Tipo assim, olha, na ponta ó. da caixa. É assim mesmo. Né? Acho bem legal. Nesses intervalos aqui, é que eu vou aplicar depois, no final, o aplique. Tá. O que eu faço aqui agora? Com o pincel chanfrado, eu vou secar bem o carimbo, né? Tá. Com o pincel chanfrado, eu molho na água, tiro o excesso da água num pedaço de pano, num pedaço de guardanapo, umedeço na tinta só a ponta mais longa do pincel, só a ponta mais longa. Certo. Tiro um pouquinho do excesso e faço o sombreado. Esse sombreado é feito em toda a volta da caixa, tá? Nos cantos, nas beiradas, né? Em toda a volta. Enquanto O você contorno vai da sombreando peça. aí, eu vou mostrar aqui na peça É pronta. feito no contorno da peça. Tampa e laterais, turminha. Isso. Em todos os contornos. Como a peça, essa caixa holandesa, ela é holandesa que tem esse formato de pé, é chamada holandesa. Aqui, Você ó. contorna também o pé da caixa, fica bonito. Vou até mostrar embaixo o que você fez. Ah, você fez também o trabalho de pátina. Em toda a peça. E aí todos os Continua o cantinhos sombreado o aqui no sombreado. cantinho. E na tampa. Terminado esse processo de sombreado, então nós vamos fazer o verniz, né? Aplicamos uma demão de verniz com rolinho em toda a peça. Um Verniz lado acrílico, por vez, né? verniz acrílico brilhante. Eu Tá. uso. Você aplica o verniz com rolinho, uma demão, seca bem, aplica a segunda demão e seca bem. Tá. Tem que estar bem seco o verniz. Legal. Mas Vou vamos passar trabalhar. a dica agora dos
Vamos trabalhar a pecinha aqui, o aplique. Adorei essa sugestão. Como eu falei, esse reaproveitar. aplique de madeiras, eu peguei pedaços de divisória, retalhinho de madeira e fiz um chanfradinho para dar um toque diferente, né? Então, o que eu fiz aqui? Inicialmente, você dá uma lixada nas bordas. Tá. Esse marrom escuro ou marrom claro que você usou aqui, você pinta a borda para dar um acabamento no MDF. Perfeito. O papel você corta exatamente igual, ou pode recortar depois também, você cola. Com cola branca, eu passo a cola branca aqui e colo o papel. Fiz a plaquinha. Essa mais compridinha. Fiz uma plaquinha mais comprida, chanfradinha também. Cortei o papel no mesmo formato, colei com cola branca. Tá? Certo. Seca bem a cola. Aí trabalhamos um carimbo só de escrita por cima. Mesmo esquema. Passo a tinta marrom escura na bandeja, aplico o carimbo. E põe sobre o papel. Só que aqui vai estar colado, lógico. Tá. Ele vai... Deu para entender, né? Perfeito. Pinta de marrom, E cola depois com cola. você vai fixar aqui Isso. com a cola. Aí, como a peça já está envernizada, então você enverniza a plaquinha separada também, Ah, tá bom. tá? Eu fiz um furinho na placa e espetei o ilhós com cola instantânea. Cola instantânea você fixou. Tá. Deu Por que- um charme, né? Eu Por que gostei, eu fiz o Carlos. furinho? Eu fiz o furinho para colocar esse arrebite aqui, ó. Tá vendo? Ai, mostra de novo para essa câmera. Ó, ele tem um rebite, né? E o ilhós. Então você faz um furinho, esse rebite vai dentro, ó. Dentro do lance. Tá? Que aí Ele vai ficar ele tampa um como uma buraquinho caixa. e fica assim, como se fosse um botãozinho, né? Espetáculo. Tá? Arrasou. Eu vou pedir para a gente divulgar todos os contatos do Carlos Saad. Quero agradecer ao Porta Chaves, que você Imagina. gentilmente nos cedeu. Nós vamos sortear daqui a pouquinho para você que ligou aí durante a tarde de hoje para participar do sorteio do programa. E eu vou aproveitar também essa reta final aqui desse bloco com o Carlos para a gente mostrar outros belos trabalhos do nosso convidado. Sempre faço questão de mostrar, mostrei ano passado, vou mostrar em 2014, porque é uma maneira que a gente encontrou de, né, prestigiar o talento dos nossos Imagina, convidados. é um E prazer sempre estar com serve de vocês. inspiração para quem está em casa, né, Carlos? Com certeza. E às vezes A o gente pessoal procura até fazer pede, né? exatamente, Tati, aquela peça que vocês mostraram que estavam ali na mesa, tem tantas dicas, pede para ele voltar a ensinar. Eu é acho que o legal isso. gostoso também, Tati, é mostrar para a pessoa assim, que não precisa ter um material caro para fazer. Você pode reaproveitar muita coisa. O artesanato é só você olhar na sua casa em volta o que você tem, você aproveita muita coisa, né? Adorei. Muito feliz, viu, de te Eu ter aqui nesse também. primeiro programa, né? Que Com bom, aulas que inéditas bom. de 2014. Que bom. Depois é desse descanso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje também. Quando a Camila telefonou convidando, Camila, nossa produtora. eu, no momento, eu tinha acabado de chegar de viagem, estava com a loja meio tumultuada, estou começando, eu fui, está muito em cima. Mas o Wagner falou, não, vou fazer uma peça. Aí eu disse, Camila, nós vamos. Ah, foi muito bom. Que bom que Foi você muito aceitou. bom. Deixa eu dar mais um abraço, Carlos, de A gente coração. aceita. Obrigada, Olha, viu? convite para vir aqui, a gente só não vem sem ser convidado, porque senão também não vou ser enxerido, né? Mas a hora de convidar, estamos à disposição, plenamente à disposição. Então de vocês. pode reservar Tá? bons espaços na sua agenda, porque a gente vai convidar muito em Com 2014, certeza, a gente vai estar aqui Carlos. com muito prazer. Feliz 2014, Para vocês viu? também, tudo bom. Turminha, pausa rápida e na sequência eu volto com outras atrações. Até já.